Hoje eu vim falar para vocês sobre lesão medular, de uma forma bem didática e bem simples, para vocês entenderem o que acontece com a medula espinhal depois que ela sofre um trauma, depois que ela sofre um processo inflamatório, enfim, depois que ela sofre uma lesão. Eu fiz alguns desenhos e eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos como que funciona. Então aqui, bem mal desenhado. Então a parte preta é como se fosse o nosso crânio, osso, e esses risquinhos são as vértebras, por onde passa o nosso sistema nervoso central, que é o cérebro, né, que fica lá dentro do nosso crânio, e aqui a nossa medula espinal que passa por dentro de todas as vértebras, chegando até a cauda equina lá na região lombar. Então é protegida por ossos e ela passa lá por dentro deles. Se eu pego uma parte dela aqui, qual seja, e corte, é mais ou menos essa imagem que nós veremos, um corte transversal. Então a gente está vendo uma medula de cima sem a parte aqui. Tirei a tampa dela, estou vendo isso. Aqui é a região anterior, a região posterior. Os movimentos, todos os nossos movimentos voluntários, que a gente contrai os músculos, enfim, saem dessa região anterior. Então os nervos saem daqui e nós temos vários níveis aqui na região cervical, na torácica e na lombar, por onde saem esses nervos. E na região posterior nós temos os nervos mais sensoriais. E ao redor da medula, vocês veem que tem esse monte de pontinho, né? Isso são tratos. O que são tratos? São conjuntos de neurônios que eles sobem ou descem. Então, eles como se fosse um emaranhado de fios lá da sua... Assim, a gente tem uma casa e tem um emaranhado de fios que passa por um conduíte. Então, é mais ou menos isso que a medula representa. Tem o corno anterior, por onde saem os neurônios motores, o posterior, por onde saem os sensoriais, e além disso todos os tratos aqui que podem controlar tronco, mais apêndices, enfim, que está tudo dentro aqui da nossa coluna vertebral, né, dos ossos. Então digamos que eu tenho um trauma aqui na região cervical. Nós temos aqui de C4 até o nível T1, que é a primeira torácica, cada saída aqui de cada vértebra, cada nível medular, eu vou movimentar uma parte do meu braço. Então, quanto mais alto, mais movimentos eu vou perder, quanto mais baixo, menos movimentos eu perco. Então, digamos que eu venho e tomo uma pancada aqui nessa região da medula, região mais lateral. O que acontece quando se tem um trauma na medula? Então, aqui eu tenho o cérebro e a medula representada sem os ossos, sem o crânio e sem as vértebras. Então, eu tenho um trauma nessa região. Por mais que seja uma região daquela que eu mostrei menor, vai se criar um edema em toda essa região. Esse edema ele vai comprimir toda a medula nessa parte e nenhum sinal, nenhuma informação vai descer ou subir. Ou seja, você vai perder todos os movimentos. E essa fase, que é chamada de choque medular, dura em torno ali de alguns meses ou até um ano, dependendo de casos menos comuns, né? Mas geralmente dura de 6 meses para um pouco mais. Esse edema que se cria aqui, ele não deixa nenhuma informação passar. Ou seja, assim que a pessoa tem o trauma, ela perde todos os movimentos. Seja o nível que for. Claro, na região cervical, você vai perder todos os movimentos do braço, do tronco e das pernas. Da região torácica, você perde todos os movimentos do tronco e das pernas. Então, na fase do choque medular, esse edema que é criado não deixa nenhuma informação subir nem descer. Com o tempo ele diminui. Passou ali uns 6 meses, um ano. O que acontece? Esse trauma que aconteceu nessa região lateral, que foi o trauma principal, é onde vai ficar a sequela do paciente. Ou seja, tudo que está para o lado de cá, ou até mesmo alguma parte que não foi afetada, vai ser recuperado. Ou seja, o paciente, fazendo algum tratamento ou nenhum tratamento, ele recupera alguns movimentos, seja dos braços, seja das pernas. Então, isso de falar que uma lesão medular, quando a pessoa tem uma lesão medular, perde tudo e não volta mais, é uma mentira. Depende muito da região, da gravidade, o tipo de lesão. Então, a gente não pode falar que um tratamento específico fez a pessoa voltar a andar. Às vezes, se a gente não fizer nada, a pessoa volta a andar ou volta a mexer os braços. Isso é esperado. É isso que acontece na lesão medular.